um possível calote da Evergrande pode afetar todo o sistema financeiro chinês. Na China, a preocupação é com a segunda maior incorporadora imobiliária do país, que está correndo o risco de dar um calote gigantesco. Não existe crescimento infinito. E é exatamente por isso que, nesse momento, a China está aterrorizada com a possibilidade de passar por uma grande crise. Se isso acontecer, será o fim do milagre econômico chinês e até o Brasil poderia ser impactado pelas consequências. A China é a segunda maior economia do mundo e há anos ameaça a liderança americana na lista dos maiores PIBs do planeta. O crescimento chinês é descrito como um milagre econômico, e isso ocorre principalmente porque foi uma ascensão meteórica. A China se acostumou nos últimos 40 anos a ver sua economia crescer mais de 10% ao ano, às vezes até mais do que 15%. E esse crescimento assustador espantou todo o mundo por conta de a China ter sido considerada das décadas 50 a 80 um país totalmente quebrado, que passou por severas crises econômicas e políticas, como no governo Mao Tse-tung, quando mais de 60 milhões de pessoas padeceram de fome para a implantação do regime comunista que dura até hoje, na forma de socialismo de mercado. Mas de alguma forma a China se reergueu e experimentou um dos maiores sucessos econômicos da história humana, apenas nos últimos 40 anos. E nesse século se tornou comum acreditar que a China vai ultrapassar os Estados Unidos. Aliás, parte da expansão se deve muito ao setor imobiliário chinês, que cresceu sem limites e de forma ousada. E hoje virou uma bolha imobiliária que está prestes a estourar, pronta para fazer ruir o gigante asiático e lançar uma onda de choque por todo o planeta. Mas como a China cresceu tanto? E como esse crescimento pode ser o responsável pelo fim do milagre econômico chinês? Após a vitória do revolucionário Mao Tse-tung, a China continental se tornou um país comunista. Como um país socialista, teoricamente deve ser, a China aboliu a propriedade privada no meio do século passado. Tudo era do Estado, nada fora dele, em favor do chamado bem coletivo. Mas enquanto seguia com essa ideia, a China fracassou de forma notória. Mao Tse-tung acreditava na pureza do comunismo e que com ele o país triunfaria. Adivinha só, isso não aconteceu. Após o falecimento de Mao, a China experimentou uma verdadeira transformação econômica, quando Deng Xiaoping assumiu o comando do país e passou a implementar uma grande abertura econômica na nação. Marcas e fábricas estrangeiras de capital privado agora seriam totalmente legais e bem-vindas ao país. As cidades e províncias chinesas seriam livres para criar regulações e mecanismos que atraíssem investimentos externos. Uma reforma tributária foi feita para ajudar na atração de capital estrangeiro do país. E assim, também propriedades privadas voltaram a ser aceitas na China. E o comunismo clássico de Mao foi largado às traças, para o bem de milhões de pessoas. Era o início da política de socialismo com características chinesas, que era nada mais do que uma guinada do país rumo a uma economia de mercado, bem próximo do capitalismo. Mas como um nome enfeitado para não levantar a ira dos socialistas mais radicais do único partido que controla o país. E essa política foi responsável pelo crescimento chinês e também pela crise que pode, em breve, arruinar a economia do país. A partir do momento que o governo em Pequim deu liberdade para que as cidades e províncias criassem leis de forma independente do restante do país em busca de investimentos, elas ainda precisavam seguir rígidas metas de transferências de dinheiro que tinham que passar para o presidente, tendo já perdido uma parte importante de suas receitas com impostos por conta da reforma tributária. E qual a solução que as cidades encontraram para cumprir as rigorosas metas, mas arrecadando menos? Simples. Elas passaram a vender terras e propriedades para pessoas e empresas, o que na década de 60 era impensável e proibido. Na década de 80 foi um dos responsáveis por alavancar a economia chinesa. Mas existe um porém importante nessas supostas propriedades privadas da China socialista. Quando uma pessoa, como eu ou você, compra um terreno no país asiático, ela não está comprando ele por tempo indeterminado, até quando ela ou seus herdeiros quiserem vender. Na China, ao comprar uma casa, por exemplo, a pessoa só está conquistando o direito de usá-la por 80 anos. Ao fim desse período, o terreno volta para as mãos do Estado. Pois é, pode acreditar, por mais absurdo que pareça. O mercado de imóveis chinês se tornou uma febre duradoura e ajudou bastante no crescimento e no cumprimento das metas. Mas tinha um detalhe nas vendas de terras chinesas que é um dos principais fatores para o colapso do setor e da economia do país.
o detalhe que fez todo um castelo de cartas desmoronar. Apesar de soar como um capitalismo livre, o socialismo com características chinesas não é assim e é cheio de regras do governo, longe de dar liberdade a seus cidadãos. Isso pode ser visto com as limitações que os chineses enfrentam para investir em empresas estrangeiras. Você, sendo um brasileiro, pode agora mesmo querer e comprar ações do Google. O mesmo não vale para um cidadão da China. Essa proibição no gigante asiático é um fator também que prejudica a bolsa de valores. O setor imobiliário chinês era muito mais lucrativo do que a bolsa de valores do país, já que o governo exerce um grande controle em praticamente todas as empresas que estão na bolsa, e ninguém quer investir em empresas que podem a qualquer momento ser tomadas pelo governo. O setor de imóveis também é atrativo pelo lado social. As pessoas gostam e sonham em ter uma propriedade para chamar de sua. Uma casa própria eleva seu status social. Além disso, no gigante asiático, não existe imposto sobre compra e venda de propriedades privadas, e o crédito bancário para financiamentos dessas compras se tornaram acessíveis através de estímulos do governo para crédito. Esse foi um grande erro, que cobraria um preço devastador, como você logo verá. Tudo bem, agora você já sabe por que o setor imobiliário chinês é tão grande e acessível. Mas existe um detalhe importante nele, que é o responsável direto pela formação da bolha que está prestes a estourar. As cidades chinesas vendiam terreno não só considerando seu preço, mas também levando em conta o que eles ganhariam no futuro com as terras, e assim elas conseguiam tomar mais dívidas junto aos bancos e às grandes empresas de construção. Esse último fator é determinante quando vemos a participação das grandes corporações imobiliárias. A quantidade colossal de pessoas e empresas gigantescas querendo comprar terrenos e o crédito barato tornaram o setor irresistível. Sem dúvida, um dos melhores investimentos, mas isso gerou o inevitável, uma subida de preços. Então a demanda precisava continuar alta, elevando os preços e fazendo com que as cidades tomassem mais dívidas ligadas ao preço futuro. De 1999 a 2016, os preços de terreno na China aumentaram em mais de 6 vezes. A demanda ajudou a propagar o costume, que existe também no Brasil, de as pessoas comprarem os apartamentos na planta, antes mesmo de estarem prontos. E isso ajudou as construtoras a terem receitas cada vez maiores. Isso era um prato cheio para investidores estrangeiros. A Evergrande é o maior exemplo de empresa imobiliária chinesa que fez grande fortuna. Mas como ela fez isso? Para tomar empréstimos bancários, a Evergrande usava suas propriedades como garantia, e essas propriedades tinham um preço futuro junto com toda a nova dívida que a empresa pegava. E o que a corporação fazia com o dinheiro que tomava emprestado, usando os imóveis e seus preços futuros de garantia? É simples, ela comprava mais propriedades e terrenos num ciclo interminável. A empresa usou e abusou dessa estratégia inflacionária, e o preço chegou. Em 2021 ela tinha uma dívida avaliada em 2 trilhões de yuans, a moeda chinesa, enquanto tinha apenas 80 bilhões líquidos em caixa. A corporação cresceu tanto que é inclusive dona de um time de futebol conhecido na China, além de fabricar até carros, tudo isso sendo uma das principais imobiliárias do país. Ela cresceu tanto por uma grande razão. Os investidores tinham extrema confiança que a demanda da população chinesa por imóveis continuaria alta pelas próximas décadas, como foi ao longo dos últimos 30 anos. Eles investiram verdadeiras fortunas, contando com o futuro, como se fossem oráculos capazes de adivinhar quando o setor estaria lucrativo ou não. Pensando em evitar quebradeiras generalizadas de todas as grandes imobiliárias, o governo chinês implementou em 2020 regras para o endividamento que deviam estar equilibradas, isso para evitar a farra de crédito que já tinha se espalhado. Mas as grandes companhias, como a Evergrande, já estavam endividadas muito acima das novas regras e foram punidas por isso, sendo impedidas pelo governo de tomarem novas dívidas. 28 das 100 maiores imobiliárias chinesas deram calotes em suas dívidas e foram obrigadas a vender muitas de suas propriedades para recuperar a saúde financeira. Isso jogou para o buraco o setor imobiliário chinês, que foi um dos grandes motores da segunda maior economia do mundo. Foram amargas consequências para um país que sonha em ultrapassar a liderança econômica dos Estados Unidos, mas que para isso mergulhou em dívidas intermináveis na busca de construir cidades fantasmas. O setor imobiliário chinês simplesmente colapsou. Sem mais nem menos, o preço dos imóveis que antes eram inflacionados
experimentou uma queda de mais de 30% no último ano, o pior resultado do século. E você se lembra de alguns fatores que tornaram o setor de imóveis chinês esse gigante todo? O fato dele ser visto como investimento, ou seja, grande parte do dinheiro dos chineses está em títulos imobiliários ou em terrenos propriamente ditos. Essa queda de preços e o medo das pessoas em investirem nos imóveis pode desacelerar fortemente a economia chinesa, que antes se destacava por crescer com rapidez. O medo das pessoas, aliás, é totalmente justificado. Antes, elas compravam um apartamento na planta, em construção, com a garantia de que em breve morariam lá. Mas para milhares ou talvez milhões de chineses, isso não vai acontecer. Companhias como a Evergrande simplesmente não têm dinheiro em caixa para concluir a obra de milhares de apartamentos, incluindo aqueles que faltam apenas acabamentos. As pessoas pagaram uma fortuna por uma casa que ela simplesmente não vai morar, pois as construtoras não são capazes de entregá-las prontas e estão até mesmo demolindo prédios inacabados inteiros. Esse fenômeno, inclusive, gerou as famosas cidades fantasmas na China, onde condomínios residenciais inteiros estão com obras pela metade. Isso também afeta diretamente as cidades e províncias que vendem menos propriedades para as empresas e as que vendem estão desvalorizadas, diminuindo a receita dos governos locais. Os bancos também são outros que sofrem de um mal que eles próprios alimentaram, já que agora muitos chineses simplesmente se recusam a pagar os financiamentos das casas que compraram, já que eles não têm previsão de quando vão morar nelas. Chineses protestam, apesar do medo da repressão, em frente aos bancos, boicotando o pagamento das parcelas do financiamento e pedindo reembolso, o que de um ponto de vista externo parece muito justo. Afinal, quem quer pagar por uma casa que sequer tem previsão de ficar pronta, ou pior, que foi demolida? Ninguém quer. E qual a estratégia do governo chinês para resolver o problema? Ele está focado em estatizar rapidamente o setor imobiliário, criando empresas estatais que compram as principais dívidas das construtoras, como a Evergrande, de forma a tentar salvá-las. Ou seja, a China está tentando resolver um problema que foi resultado de estímulos governamentais com mais interferência do governo. A questão é saber se isso vai dar certo no médio e longo prazo, à medida que o país vê sua economia desacelerar. Toda essa dinâmica acaba afetando diretamente o Brasil, já que pouco mais de 30% de tudo que nosso país exporta vai para a China, nosso principal parceiro comercial. Um dos principais produtos comercializados com o país asiático é o minério de ferro, e o preço dessa commodity já vem caindo desde 2021. E quando estourou a crise da Evergrande, ele despencou depois da espera de que a China vai passar a comprar menos. Se a situação voltar a piorar, o Brasil tende a vender menos e com uma renda menor das exportações. Isso poderia ajudar a deixar o dólar mais caro e desvalorizar o real, e está lutando e até conseguindo se recuperar. A China se organizou nos últimos 40 anos com o principal objetivo de se tornar a maior potência econômica de todo o mundo, mas com a desaceleração de um dos seus principais motores de crescimento e a possibilidade dos bancos quebrarem, esse objetivo parece um pouco mais difícil. O milagre chinês chegou ao fim. A questão é saber qual vai ser a cura para essa ressaca econômica. Alguém já está pagando a conta, mas é possível que quem está pagando ou que comprou vai ver seu bem demolido. Esse é o preço do crescimento infinito, que na realidade tem sim um fim. Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8.000 com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. E aproveite também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo. @maestria nos negócios. Segue lá. A televisão acabou. É isso que você ouviu. Mas você quer saber o porquê dela ter acabado? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!